E o Senhor me mostrava tudo o que havia acontecido nas eleições. E quanto Deus foi bondoso, quanto Deus foi misericordioso, e o quanto Deus se revela, ainda que muitos não creiam. E o Senhor falou para mim, é necessário que eles fiquem no poder por mais um tempo, porque eu irei expor. Durante o clamor pela nação, da Igreja Internacional Shalom, a apóstola Ellen, a irmã Edilene, a irmã Evelyn e o irmão Edilson entregaram tremendas experiências espirituais para a nação brasileira. Fortes revelações do que Deus vai fazer sobre o Brasil. Deus avisou que esse sistema vai cair por terra em breve e só permitiu que eles subissem ao poder para desmascarar cada um, pois a justiça do Senhor está chegando. Confira. Aleluia. Amém, apóstolo. Amém. Mais alguém, irmãos, quer compartilhar algo? Amém. Manuel quer falar algo, Manuel? Mais alguém, irmãos, que queira compartilhar algo do Senhor? Enquanto o apóstolo vem para finalizar, né, já prepara os pedidos de oração, irmão, por favor. Eu quero dizer algo para os irmãos, né? Eu sempre fui muito convicta da minha fé em Jesus Cristo, né? Eu sei que o Senhor tudo pode. E sempre eu conversava com o Luiz sobre a nação. Quando a gente estava na época das manifestações, eu conversava muito sobre isso. E eu sempre criei que todo o domínio estava nas mãos do Senhor. Eu sempre criei que Ele tem o controle da história do Brasil. E eu sei, eu estava hoje, rapidamente, enquanto fomos em casa e voltamos, né, foi muito rápido. E eu fiz um comentário com o apóstolo e veio ardendo no meu coração. Que quando em 2 Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que é ser chamado pelo nome do Senhor? É o que se diz pertencer ao Senhor. Ele se humilhar, ele orar, ele se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele está nos ensinando em tempos difíceis nesta nação. Lá em Curitiba, Deus me deu uma experiência. E eu já compartilhei boa parte dela. E o Senhor falava para mim, eu chorava muito, Luiz. Eu dizia, Senhor, quanto tempo a gente vai passar por isso? E o Senhor me mostrava tudo o que havia acontecido nas eleições. E quanto Deus foi bondoso, quanto Deus foi misericordioso, e o quanto Deus se revela, ainda que muitos não creiam. E o Senhor falou para mim, é necessário que eles fiquem no poder por mais um tempo, porque eu irei expor todos os pecados ocultos, todas as suas atrocidades, para que até mesmo aqueles que acreditavam neles, eles venham ver a faceta dele, de quem eles são, a verdadeira face. E quando isso acontecer, vocês vão travar uma outra guerra. E o Senhor falava sobre o sistema que seria abalado. E depois de toda a exposição, se levantaria um governo justo. Eu não esqueço desse dia. Eu tive essa experiência no último dia do encontro com Deus em Curitiba. E o Senhor me bradava no meu coração. E o Senhor disse, depois que tudo foi exposto, vai ser derrubado o sistema das caixinhas, né, que a gente não pode falar, que tudo é censurado. Vai cair esse sistema. E o Senhor deixava claro para mim que o inimigo da nação e do povo é essas caixinhas. E eu dizia, como que vai ser derrubada se os homens controlam lá dentro? O Senhor disse, eu sou Deus.
vai chegar a hora que vai ter que ser derrubada, porque eu vou expor quem elas são. Quantos estão entendendo do que eu estou falando? Amém, amados irmãos? Quando eu falo em caixinhas, né? E aí o Senhor falou, e se levantará um governo justo. Irmãos, Deus vai fazer um reboliço este ano. Nas eleições municipais da nação brasileira, o Senhor vai mostrar que é Deus. Os homens vão tentar fraudar, fazer tudo, mas a vontade de Deus vai prevalecer. Quantos creem nisso? Tão somente devemos nos esforçar, ser corajosos e não duvidar do poder de Deus. Porque é Deus que vai operar o querer e o efetuar dele nesta nação. Amém? Então eu deixo essa palavra. E o Senhor, Ele fará grandes coisas, eu não tenho dúvida. Deus já está trabalhando. Ele está agindo do jeito dele. E eu acho tão incrível que Ele deixa os grandes sem saída. Vai chegar uma hora, irmãos, que eles vão ter que escolher quem que eles vão entregar primeiro. Está tão estreito, eles estão tão, sabe quando é cobra engolindo cobra, o negócio está tão estreito em Brasília, que eu não queria estar um segundo na pele desses camaradas. Os caras devem não dormir, devem estar tomando ali os remédios. Aquele que vivem de sacrifício deve estar sacrificando muita coisa. Porque não tem hora, não tem crime perfeito. Tem nada oculto que não se revele. Vai ter uma hora que não vai ter o que esconder. Que vai ter uma hora que eles não vão conseguir se proteger entre eles. Porque a proteção de Deus, ela não está no homem que está em pecado, irmãos. Ele está no homem que luta contra o pecado. E não tem como Deus proteger algo que Ele não está lá. E vai chegar uma hora que não vai ter como. E nós saberemos que Deus não mente. E aí, nós vamos ficar agora de pé, que o apóstolo vai orar. E vai acontecer como louvor, né, apóstolo? Que nosso Deus, Ele reina. Ele é digno de adoração, amém? Amém, amados irmãos? E vai acontecer isso, amém, apóstolo? E aqui eu quero compartilhar minha experiência de hoje. Eu estava ali atrás, orando pela nação. E ali o Senhor começou a abrir minha visão. E eu vi assim uma guerra muito grande. Uma guerra assim que a minha cabeça começou a doer. E ali eu disse, Senhor, acho que eu vou ficar doida. Eu estou vendo coisas que não é além de mim, eu não conseguia explicar. E a minha cabeça fervia. E ali eu comecei a louvar, mas em nenhum momento eu não deixei isso tirar a atenção que eu vim aqui, que era buscar o Senhor. E eu disse, não, isso não vai tirar a minha concentração. Eu vim para orar, eu vim para louvar e eu vou fazer isso. E ao mesmo tempo que eu louvava, o Senhor falava que eu tinha que marchar. Que quando eu marchava, as portas iam se abrindo. E ali, quando as portas se abriu, era onde estavam algumas coisas que estão escondidas ainda, que tem que ser à mostra. Que é ali, algumas coisas que vêm à mostra. E ele falava que era sobre o Brasil. E quando o Senhor usou a apóstolo para ministrar sobre a minha vida, o Senhor já usou ela falando sobre a minha visão, sobre a visão que eu estava ali vendo naquele momento. E naquele momento o Senhor falava que eu tinha que guerrear. E eu ia justamente aonde Ele estava me mostrando. E ali foi muito forte, porque eu fui. E ali, antes de eu ir, o Senhor me equipou. E Ele falou que aonde eu fosse guerrear, nenhuma seta ia me atingir. E que era para mim guerrear pelo Brasil. E ali, quando eu guerreava e marchava, e Ele dizia assim, portas estão se abrindo. Só que eu não entendia essas portas. E ali Ele falava assim, guerrei, que portas estão se abrindo. E depois Ele explicou que as portas estão se abrindo, que as coisas que estão ocultas venham ser reveladas. Então ali o Senhor estava abrindo porta, que aquelas coisas que estão escondidas, que prejudicou o Brasil, vai vir à tona. E ali o Senhor estava abrindo aquele momento, aquelas portas onde eu ia local guerrear. E eu começava a guerrear. E eram muitos demônios. E ali eu me deparava com o principado, que esse principado há muito tempo eu não tinha visto ele mais. E ali ele veio para guerrear comigo. E o anjo do Senhor falava para mim que eu não podia olhar para trás, sim para frente. E que não era para mim ter medo, porque o anjo do Senhor estava comigo. E ali eu guerreava, irmão. E o Senhor, Ele deu a vitória.
e eu via muitas obras de feitiçaria. E o Senhor falava que eu tinha que destruir aquelas obras de feitiçaria. E eu começava a guerrear. E ao mesmo tempo que eu guerreava, eu via pessoas marchando. Eu via muitas pessoas marchando. E o Senhor dizia assim, que quando essas pessoas estavam marchando, elas marchavam e matavam os demônios. Os demônios que vinham por terra. E ali eu via cobra sendo esmagada, eu via escorpião, eu via baratas, eu via besouros. Eu disse, Senhor, tudo isso são demônios. Ele dizia assim, tudo isso são demônios que vêm se rastejando. E a partir do momento que as pessoas começam a marchar, eles estão pisando em cima desses demônios. E ali, irmão, o Senhor deu a vitória, não só para mim, mas para muitos que estavam marchando ali, guerreando, que acham que só estão marchando por marchar, mas não. Eles, não, mesmo quando eles começam a marchar, eles estão pisando em demônios, estão matando em demônio através da marcha. E achei muito interessante. E que nós possamos em todas as guerras marchar mais, porque a partir do momento que a gente marcha, demônios estão sendo pisados, massacrados através da sua marcha. Então que vocês continuem marchando, não só vocês, nós. E ali o Senhor deu a vitória. Até aqui eu posso compartilhar. Amém. Mais alguém queira compartilhar da parte do Senhor? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir a Evelyn, amém? Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida. Rapidamente eu vi os anjos do Senhor e eu fazia pergunta para ele e ele respondia que sim. E foi quando o anjo do Senhor disse para mim que eu ia ver algo diferente essa noite. E eu disse amém. E, amados, eu via, era como se fosse uma rua. E eu via, assim, o mapa da nação brasileira, assim. E eu via vários soldados, não só soldados, mas sim anjos do Senhor. E eu via ali eles posicionados. E eu via eles ali marchando sobre aquele mapa. E conforme eles iam marchando, obra de feitiçaria ia sendo desfeita. Conforme eles iam marchando, correntes iam sendo quebradas. E ali eu ficava assim olhando aquilo, e aquilo me maravilhava. E o Senhor dizia bem assim, o que você está esperando para entrar nessa marcha? E ali, amados, eu entrava e eu via assim, eles dando glória. Mas era uma glória diferente. Era uma glória como se fosse bolas de fogo saindo da boca dos irmãos. E na direção daqueles demônios, e eu vendo aquilo, e uma guerra tremenda. E os irmãos não recuavam, mas sim iam em diante, iam na frente do inimigo. E ali eles começavam a guerrear. E ali o Senhor me mostrando aquilo, e foi quando o Senhor me tirava dali. E dizia assim, filha, ainda é só o começo do que eu irei fazer no meio do meu povo. E foi quando o Senhor me mostrava assim, ele me levava até o alto e eu olhava para a nação brasileira. E eu via muita gente chorando, eu via muita gente de joelho prostradas, com cara no chão mesmo, se humilhando diante do Senhor. E o Senhor dizia bem assim, isso tem me alegrado, isso tem, filha, me agradado, porque eu tenho visto que o meu povo tem clamado por mim e tem buscado a mim. E eu, Senhor, irei libertar a nação brasileira, mas é no meu tempo. E foi quando o Senhor me mostrava, amados, uma guerra enorme na frente da igreja. E o Senhor dizia para mim, você vai guerrear. E eu começava a guerrear. E o Senhor me levava a destruir obras de feitiçaria, eu ia destruindo. Mas eu não estava só. Eu estava com os guerreiros, estava com os anjos do Senhor também comigo, destruindo, guerreando. E o Senhor dizia para mim, guerreiros, não se acovarde, mas sim, tenha ousadia, porque o Senhor quer usar vocês para guerrear, para libertar a nação brasileira. E foi quando o Senhor dizia bem assim, filha, olha o que eu ainda tenho para fazer, ainda nem foi feito o mínimo. E o Senhor dizia para mim que é para a gente buscar mais, se derramar mais diante dele. E ali, amados, eu via o Senhor derramando a sua glória na vida dos irmãos. Era um rio que descia do trono do Senhor na vida dos irmãos.
E conforme eles iam chorando, os anjos do Senhor vinham e encolhiam as lágrimas deles. E eu vi um anjo do Senhor que anotava tudo o que estava acontecendo. E ali eu me alegrava muito no Senhor. E até que eu posso compartilhar a minha experiência. Graças a Deus, amém, irmãos? Eu confesso que eu não ia compartilhar minha experiência hoje, né, irmãos? Eu vim mesmo para orar, falar com o Senhor, mas tem algo que eu quero enfatizar, irmãos. Às vezes nós traçamos, né, um plano, falamos que vamos fazer algo, porém a última palavra é do Senhor, né? Então nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, adultos, que já uma vez entregamos as nossas vidas ao Senhor, temos que falar aquilo que o Senhor, Ele pede, né? Aquilo que o Senhor, Ele mostra, mesmo que muitas das vezes não queremos falar, né? E às vezes o Senhor vai ali, incomoda o nosso pastor, nossa pastora, e tudo direcionado por Deus. Irmãos, a presença de Deus todos os dias aqui é real, isso é fato, né? Todas as orações, quando nós buscamos o Senhor, quando nós verdadeiramente invocamos o nome do Senhor, o Senhor, Ele aparece. Ele aparece. Não é a oração de segunda mais importante do que a oração de sábado. É todas as vezes quando invocamos o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, não foi diferente. Assim que a apóstola lá ministrou que o Senhor me levasse em uma experiência de arrebatamento. Ali eu fiz a pergunta a um ser, irmãos. E esse ser, ele dizia que ele era Jesus. E ele falava que era o Cristo, que um dia ele sim morreu na cruz do Calvário e etc. Nesse momento, irmãos, esse ser, ele me levava ao céu. Em uma parte do céu, irmãos, ficávamos sentados em um banco, numa praça muito lindo, muito grande lá no céu. E como um filho conversa com o pai, eu conversava com aquele ser. Era Jesus. E eu começava a conversar ali com Jesus. Aquele filho que começa, sabe, a dialogar com o seu pai. Você que é pai, né? Que o seu filho lhe procura para conversar. Só você sabe, só você entende o seu filho. E ali eu conversando com Jesus, conversando com meu pai. Em um dado momento, irmãos, o Senhor, Ele falava que Ele ia me mostrar algo a respeito do Brasil, da nação brasileira. O interessante, irmãos, que nessa noite, muitas cadeias elas foram quebradas, né? Todas as orações, cadeias são quebradas, principados são derrotados, né? Terreiros de macumba, feitiçaria são fechados para a honra e a glória do nome do Senhor. Mas algo especial Deus fez nessa noite. Por que que eu falo isso, irmãos? Porque quando o Senhor, Ele me levava a ver algo sobre a nação brasileira, o Senhor, Ele me mostrava duas coisas simples. A primeira situação que o Senhor me mostrava era uma estátua muito grande, irmãos. Uma estátua muito grande. E essa estátua, ela caía no solo brasileiro. E quando ela caía, ela já caía despedaçada. Ali o Senhor falava que era um nível muito alto de idolatria que tem na nação brasileira. A respeito de que o Senhor não comentava, né? Mas que tinha caído, né, esse principado. E uma outra situação que o Senhor me mostrava, irmãos, o Senhor dizia assim: a nação brasileira, ela não prospera porque muitos macumbeiros, muitos feiticeiros, eles trabalham para que a nação brasileira não venha prosperar. E aí o Senhor me levava, irmãos, em um lugar aonde eu via um homem. Esse homem, ele estava deitado no chão. E, irmãos, eu via tão certo como Deus vive, os olhos dele branco. Ali ele estava em um tipo de transição, sabe? Recebendo demônios principados no corpo dele, sabe? E eu não sei qual era ali o objetivo de Satanás. Mas o Senhor, Ele falava algo. Que crianças todos os dias são sacrificadas a Maloque. Tudo isso com um propósito para que a nação brasileira não venha prosperar. E aí, irmãos, cabe eu e você entender o que o Senhor está falando. Prosperar em quê? Em ser liberta?
em ser livre, em receber aquilo que o Senhor, Ele quer fazer na nação brasileira, todos nós sabemos o que queremos. Amém? Queremos a libertação dessa nação. Libertação de quê? De muitas coisas. Entre uma delas, do comunismo. Não é isso, irmãos? Sabe, irmãos? De uma seita maligna que quer se instalar na nação brasileira. Então, a prosperidade, ela tem vários significados. Então, Deus, Ele dá a revelação, Ele dá o arrebatamento para que nós venhamos entender. E ali, irmãos, o Senhor, Ele começava a falar em questão de delimitação. E eu enxergava, irmãos, por todo o território brasileiro, algo como se fosse um portão, sabe? Várias grades delimitando todo o solo brasileiro. E ali eu via, irmãos, aqueles portões, sabe, de chapa de aço. E ali eu entendia que o Brasil, ele está delimitado, irmãos. Delimitado de quê? Delimitado, irmãos, porque Satanás, ele está trabalhando fortemente, não deixando que o Brasil, que a igreja brasileira venha avançar. E ali o Senhor falava que esses portões de aço, aquela delimitação estava sendo fragilizada, sabe? Estava tendo ruptura ali naqueles portões. E eu fui entendendo, irmãos, o que Deus estava fazendo. Deus estava quebrando cadeias. E ali, irmãos, esses principados que trabalham para parar o Brasil, que trabalham, irmãos, para neutralizar a igreja brasileira. Porque, irmãos, quando eu falo igreja brasileira, eu não estou falando sobre placa de igreja, irmãos. Eu estou falando de um povo santo. Um povo que quer entrar no reino de Deus. Um povo que recebe a doutrina. Esse é o povo de Deus. E ali, irmãos, eu estava entendendo que o Senhor, Ele quer fazer grandes obras na nação brasileira. Porém, depende da oração. Todos nós sabemos isso. Isso é óbvio. Porém, o Senhor falava que a oração, ela é vida. Amém, irmãos? Até aqui foi a minha experiência. Que Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.